Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Chegando agora a Sanepar, que semana passada, na outra, fez a apresentação dos seus resultados. Entretanto, como nós vimos, as empresas concentraram suas apresentações nos mesmos dias. E nós estamos agora destrinchando essas empresas gradualmente à medida que nós podemos analisar seus resultados. Tem algumas coisas em relação ao Sanepar, nesse segmento de saneamento, que me parece não se está percebendo. E eu vou mostrar para você o que eu acabei notando. E vamos começar aqui pelas informações trimestrais da Sanepar, porque a partir dessas informações a gente consegue construir nossa tabela de indicadores lá no final e depois vamos fazer um comparativo entre Sanepar e também a Copasa. Dá para nós fazermos o seguinte: irmos direto aqui para a página 5, que tem as informações que acabam por nos interessar em relação aos demonstrativos da companhia. Vamos começar aqui patrimônio, pelo patrimônio líquido. No patrimônio líquido, veja que a companhia ela chega a 9,4 bi, enquanto que ela estava em 8,7 no ano passado. Um crescimento aqui interessante. Depois nós vamos mostrar o percentual desse crescimento. E também outra parte que muito nos interessa, eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais claro a nossa visibilidade, que é com relação aos resultados propriamente dito, em particular aqui a receita líquida, que você vai ver durante a apresentação. Veja que a receita líquida chega a 4,5 bi. Da mesma forma, a gente consegue o lucro líquido do período, que vai a 1,1 bi. Veja que nós estamos aqui, neste caso, considerando o acumulado do exercício, ou seja, lá do início do ano, de janeiro, até o fechamento do mês de novembro de 2023. E tanto a receita quanto o lucro, eles cresceram em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a gente pode ver agora de uma forma menor aqui, veja que ele evolui na receita e também principalmente aqui no lucro líquido. Se você for verificar, perceba aqui com relação ao lucro líquido, essa linha que eu vou deixar marcada aqui para você, e vou me utilizar da calculadora para mostrar para você o que acontece em relação ao lucro líquido. Veja que a diferença que tem entre esse 1,1 bi e esses 800,5, ela é de 338 milhões. Se nós dividirmos esses 338 milhões, que é o quanto cresceu no ano de 2023, pelos 800 do ano passado, veja que, e depois multiplicarmos esse valor aí por 100, você vai verificar que o lucro líquido ele cresceu do ano passado para este, nos mesmos 9 meses, 42,25%. E agora, com relação à apresentação, que foi feita por decorrência da videoconferência de apresentação dos resultados, nós vamos mostrar alguns destaques e dar uma discorrida sobre a Sanepar, justamente para chegarmos à nossa tabela de indicadores no final. Veja que a receita líquida aqui no canto, ela cresce em relação ao ano passado, os 9 meses, 9,25%. Ao passo que o lucro líquido, conforme a gente está vendo aqui, note que ele cresce em relação aos 9 primeiros meses de 2023, aqueles 42,2% que nós acabamos de calcular. Nos primeiros 9 meses de 2023, houve um acréscimo aqui de 31.800 novas ligações de água e, no mesmo período, um acréscimo de 51.700 ligações de esgoto, que é algo, acho, bastante interessante, principalmente em se tratando de Brasil, onde a gente tem muita deficiência na parte do esgotamento sanitário. E aqui na parte de investimentos, veja que o ano passado, nos primeiros 9 meses, foi 1,2 bi, e agora aqui nós estamos em 1,3, quase 1,4, o que no conjunto dos indicadores talvez comece a sinalizar aí que a companhia está entrando num processo de mudança dos seus patamares. Na parte operacional, as ligações totais, veja que elas chegam a 3,4, cresce 1,3% em relação aos primeiros 9 meses de 2023, e as economias totais elas vão a 4,2, um crescimento de 1,1. Isso nós estamos falando de água. Quando falamos de esgoto, as ligações totais elas chegam a 2,4, crescendo 2,9, e as economias totais elas vão a 3,3, crescendo
3% em relação ao ano passado. A inadimplência ficou aqui em 3,4%, uma queda, né, de, na verdade, 3,4%, ao passo que as perdas ficaram em 221,2%, e aqui nós estamos colocando em termos de litro por ligação por dia. As barragens continuam em patamares aqui estáveis, né? O que pode ter mudado, talvez seja aqui nesse verde mais claro, que nós estamos falando de Piraquara 2, que está marcado aqui embaixo. As demais barragens, elas estão no seu limite superior. A Sanepar ela também tem covenants, mas se você for ver, eu marquei todos aqui, por exemplo, aqui debentures, né? Tem da nona até a 12ª emissão, e o covenant aqui ele diz que tem que ser maior do que 3, menor do que 3, e está em 1,53, está dentro dos seus parâmetros. Se nós considerarmos os empréstimos via BNDES, emissão de debentures, aliás, via BNDES, que tem que estar aqui abaixo de 3, está em 1,5. O EBIT está sobre o serviço, que tem que ser maior do que 1,5, está em 2,89, e assim por diante. Todos os covenants da Sanepar, porque ela segmenta, né, ela deixa tudo separadinho, que é justamente o que propicia que a companhia tome as suas medidas, principalmente na direção do melhor benefício dos seus acionistas. Ela está dentro daqueles parâmetros que ela estabeleceu para ela. O retorno sobre o patrimônio líquido, o anualizado, então, né, fechados os 12 meses, veja que ele chega aqui a 16,3. Depois nós vamos dar uma olhada quando a gente calcula o nosso projetado no fechamento de 2023. No desempenho financeiro, então, como nós vimos agora há pouco, né, a receita vai a 4,5 bi, cresce 9,5. Aqui embaixo, no lucro líquido, ele vai a 1,1 bi, quase 1 bilhão 139 milhões, cresce 42,2. Nós já mostramos isso aí em termos de cálculo. E o endividamento da companhia ele chega a 5,6, mas a companhia tem 1,2 em caixa, o que dá uma dívida líquida de 4,4 bilhões. Para essa dívida líquida de 4,4 bilhões, considerando o EBITDA da companhia, ela fica com uma alavancagem aqui de 1,6 vezes. Depois eu vou dar uma comentada o que isso significa. O custo médio dessa dívida da Sanepar é de 11,7, pelo menos está abaixo da taxa de juros do mercado. Em relação aos investimentos, vai a 1,3, como nós vimos agora, e cresce 8,7 em relação ao mesmo período, ou seja, os primeiros 9 meses de 2022. E depois, no conjunto dos resultados, nós vamos encontrar aqueles mesmos valores já apreciados na receita, da mesma forma com relação ao EBITDA da companhia, que nos ajuda sempre a calcular a parte do endividamento. Mas veja aqui, eu estava olhando na parte de despesas, na parte de pessoal aqui cresce 5,8, está em alinhamento com o crescimento de despesas de pessoal com outras empresas que nós vimos aqui no canal, e a participação nos resultados da companhia que cresce aqui, cresce 59,8%, isso porque ela salta aqui de 54 milhões nos primeiros 9 meses de 2022 para 87 milhões nos primeiros 9 meses de 2023, o que tem um aspecto positivo sobre isso, uma vez que se está aumentando essa participação dos funcionários nos resultados da companhia, significa que houve uma melhoria tanto na sua receita quanto no seu lucro líquido. E trazendo essas informações para a nossa tabela de indicadores, veja que no início do ano, para a Sanepar, nós tínhamos uma projeção aqui de 6,13 bilhões na sua receita líquida. E veja que a companhia, agora com os valores que nos foram oferecidos, a gente consegue projetar então 6,12, quase 6,13. Tá bem no alinhamento com o que nós tínhamos projetado. Isso porque a gente sempre faz essa estimativa de forma que isso funciona mais ou menos como uma lanterna no escuro, né? A gente vai olhando trimestre a trimestre e vendo como a companhia vai andando na direção daquilo que nós projetamos bem lá no início, quando nós tínhamos menos dados. Na verdade, a gente trabalhou, no caso da Sanepar, simplesmente com o crescimento médio composto, tanto da receita quanto do lucro líquido, e ela está de acordo. Na verdade, as companhias que são de saneamento, é bastante interessante se utilizar os crescimentos médio composto, porque na realidade elas são muito estáveis, principalmente em termos de receitas e justamente nos reajustes tarifários.
E da mesma forma que acontece para o lucro líquido, a gente tinha uma projeção de 1,2, mas ele nos surpreende pelos resultados que nós apresentamos até agora, indo aqui a 1,5 bi de projeção. Com essa projeção e considerando aqui um payout de 33%, a companhia ela então tem condições de pagar até o final do ano 33 centavos por ação, lembrando que até o presente momento ela para a Sanepar, a ação preferencial, ela pagou em torno de 18 centavos. Então a gente está dentro de uma expectativa de um possível anúncio, mas com Datacom no exercício de 2023, podendo aí chegar aos 33, mas com pagamento só em 2024, tendo em vista que esses 18 centavos eles simplesmente reportaram ao primeiro semestre. Será que a companhia dobraria, iria para 36 centavos, por exemplo? É algo que a gente vai ficar na expectativa. E veja que para esses 33 centavos, se nós dividirmos isso por 6%, e porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, nós chegamos aqui a um preço teto de R$ 5,52. Lembrando que nos últimos 5 anos a companhia veio pagando aqui 25 centavos, o que nos dá um preço teto de R$ 4,17. Ao tempo que estávamos fazendo esse vídeo, o preço da ação estava cotado a R$ 5,18, acima aqui do preço teto quando olhamos para o passado, que normalmente é o que mais importa, uma vez que isso é um fato que já aconteceu em determinado momento da trajetória da companhia. No entanto, tem algumas informações que passam a nos chamar a atenção, como por exemplo essa evolução do patrimônio líquido para 9,4, crescendo nos primeiros 9 meses 8% em relação ao patrimônio líquido que a companhia apresentou no final de 2022. Desta forma, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação fica em 0,82. Quando está abaixo de 1, a gente entende que a ação possa estar barato, isso aqui é uma coisa que nos chama a atenção, por isso que a gente pode começar a pensar que ela esteja mudando de patamar em relação a esse preço teto quando olhamos para o passado. Basta que a gente descarte o último preço e os últimos dividendos pagos, o último de 2018, o primeiro na verdade de 2018, e acrescente agora o de 2023, que a gente vai ver que essa média tem uma tendência para aumentar. Quando está então o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação está abaixo de 1, a gente entende que a ação pode estar barato e mais, o risco é muito pequeno em investir numa companhia. Da mesma forma, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 5,16 significa aí que se você comprar a ação a esse preço, 5,18, para o lucro líquido que nós apuramos, você receberia aí em torno de 5 anos e 2 meses em função do lucro líquido. Não é em função dos dividendos, mas sim em função do lucro líquido. Se a companhia de fato vir a pagar essa projeção, nós chegamos então a um dividend yield de 6,4%, o que pelo menos está ali em alinho com aqueles 6% que nós procuramos. E agora, pela primeira vez, um comparativo, eu ainda não tinha feito aqui no canal, um comparativo saneamento a saneamento. Veja que nesse comparativo saneamento nós trazemos todos os dados apurados para a Sanepar e colocamos aqui e traçamos um comparativo com o Copasa. Daqui a gente pode concluir muitas coisas interessantes e que eu vou dar algumas dicas que pode ajudar você na sua tomada de decisão. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho interessante? É com relação ao total de papéis, total de ações que as companhias possuem. Veja que Sanepar possui 1,5 bilhão de ações, enquanto Sanepar tem apenas 380. Ao tempo do vídeo, bem no início do pregão, porque hoje é dia 17 de 11 de 2023, agora são 10 horas e 56 minutos, então nós estamos bem no início do pregão. Eu considerei os preços de ontem, do dia 16, para fazer esse vídeo. Veja que a Sanepar estava cotada a R$ 5,18 e a Copasa a R$ 19,18. E o que você pode fazer? Você pode dividir aqui esses 1,5 bilhão de ações por esses 380. Então, é o número de ações da Sanepar pelo número de ações da Copasa. Veja que nessa divisão, nós vamos chegar a este número aqui, 3,97. Ou seja, em número de ações, o preço da Sanepar é 3,97 vezes maior em número de ações que o número de ações da Copasa. Então, guarde esse número, 3,97. Porque agora nós vamos dividir 19,18
por 5,18, ou seja, o preço da ação da Copasa pelo preço da ação da Sanepar, agora indo no sentido contrário. Neste caso, você sempre dividirá o maior pelo menor. Então, fazendo essa divisão, que nós colocamos aqui em cima, veja que deu esse número aqui, ó, 370. Toda vez que o resultado da divisão do preço, neste caso aí, do maior pelo menor, for menor, no caso que aqueles 3,97, significa que neste momento, em função de todas as nossas projeções, está valendo mais a pena comprar Copasa do que comprar Sanepar. Se estiver igual, não importa qual das duas, e no caso aqui, se estiver maior, vale mais a pena comprar Sanepar. Então essa é uma baliza, se você quiser colocar essas ações na sua carteira, de qual você escolher, qual é que está fazendo a melhor oferta para você. Lembrando que isso aí, claro, varia no tempo, mas é uma forma de você ir acompanhando. Digamos que você escolha ter as duas. Então você, a partir daí, consegue saber qual a mais em conta de comprar em um determinado momento da evolução dessas ações. Esse comparativo eu sempre deixo lá no Instagram do canal, mh.investir, para que você possa fazer as suas análises e chegar às suas conclusões. Dito isso, mais uma empresa que nós analisamos aqui no canal, espero que você tenha gostado, porque eu vou me despedindo de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!